Hoje eu quero falar de um órgão muito importante do nosso corpo, o nosso cérebro. É muito importante saber o que é o nosso cérebro, para também saber quais são os cuidados que nós devemos ter, tá? Então, o que é o cérebro? O cérebro, ele é o setor mais evoluído do homem. O cérebro, ele comanda as faculdades intelectuais superiores, como, por exemplo, a inteligência, memória, atenção e o pensamento. O cérebro, ele é a região mais grande e destacada do encéfalo. Ele é, na verdade, o responsável pelas atividades involuntárias e constantes do nosso corpo. Ele consta de dois hemisférios cerebrais, hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O mais dominante é o contralateral do corpo, que é mais usado pelo indivíduo. Por exemplo, se o indivíduo, na verdade, ele é direito, o hemisfério dominante será o hemisfério esquerdo. Se o indivíduo ele é esquerdo, o hemisfério dominante será o hemisfério direito. É interessante que 95% das pessoas, na verdade, tem o hemisfério direito como o hemisfério esquerdo como o hemisfério dominante. E apenas 5% das pessoas têm o hemisfério direito como o hemisfério dominante. Por exemplo, uma pessoa tem uma lesão ou sofre um derrame do lado direito do corpo, é porque o hemisfério atingido foi o hemisfério esquerdo. Se ele tem uma lesão ou sofre de um derrame do lado esquerdo do corpo, é porque o hemisfério atingido foi o hemisfério direito. E isso é interessante, como na verdade o nosso corpo é comandado, dirigido pelo nosso cérebro e como comanda as partes do nosso corpo, os dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, ele comanda metade direita do corpo, como a fala, pensamento lógico, matemático e qualitativo. Ao passo de que o hemisfério direito comanda metade direita do corpo, como percepção espacial, pensamento lógico, pensamento concreto, atitudes artísticas e também musicais. O cérebro se compõe de uma substância branca e uma substância cinzenta. A substância cinzenta, ela forma a corteza cerebral ou córtex, como queira chamar. A corteza cerebral desempenha um papel central em funções complexas como na memória, na atenção, na consciência, linguagem, percepção. Ela é, na verdade, a sede do entendimento. E se não houvesse, na verdade, a memória, não haveria, então, linguagem, não haveria percepção, não haveria emoção, não haveria cognição e não haveria também a memória. Então, veja a importância de tudo isso, a importância da corteza cerebral, de uma vez que todo e qualquer parte do nosso cérebro, ela tem a sua função. Ela desempenha uma função e cada função, na verdade, ela é essencial. O cérebro realiza 3 grandes funções relacionadas ao controle dos músculos esqueléticos. Ele atua, na verdade, junto com a corteza cerebral para produzir movimentos hábeis, como também ajuda a coordenar a postura. Ajuda a coordenar a postura, produzindo movimentos suaves, contínuos e coordenados, controlando os músculos esqueléticos para manter o equilíbrio do nosso corpo. Também existe o diencéfalo. O diencéfalo origina o tálamo e o hipotálamo.
é um centro de interação que recebe sinais sensoriais, ou seja, todos os sinais sensoriais, exceto os olfativos. O hipotálamo é o centro de controle para o reconhecimento da fome, da sede, do cansaço, da ira e da temperatura do nosso corpo. O hipotálamo é a sede da coordenação do sistema nervoso endócrino. Ele produz, na verdade, emoções como o medo, a tranquilidade, sede, o prazer e também as respostas sexuais. Mas também o cérebro é composto também de lobos. E quais são os lobos do cérebro? Os lobos frontal, lobos parietal e lobos temporal. Os lobos central é responsável pelos movimentos voluntários, como, por exemplo, linguagem e escrita. É difícil poder destrinchar e mais além e falar com mais propriedade de cada coisa apenas num vídeo como esse. Mas a nossa intenção é fazer você entender ao máximo sobre a importância do cérebro, como ele funciona e como ele está dividido. Para que você possa, assim, ter bom proveito nessas informações, quero que você siga prestando bastante atenção. A corteza cerebral é o setor mais evoluído do ser humano. Ele comanda as funções intelectuais como inteligência, memória, pensamento, atenção e psicomotora. Ademais, permite ao indivíduo relacionar-se com o meio em que lhe rodeia. Nisso, você percebe a importância de tudo isso e o porquê estamos passando todas estas informações para mais adiante falarmos sobre problemas de depressão, ansiedade, esquizofrenia e outros problemas de ordem psicológica, problemas mentais. Por isso que estou lhe passando todas essas informações, para que você possa, na verdade, ter esse conhecimento para entender mais adiante o porquê que muitas coisas acontecem. Tá bom? Então, concluindo este nosso vídeo, vamos ver que o hemisfério esquerdo, ele é, na verdade, o responsável, na verdade, pelas funções analítica, sequencial, aritmético ou com um computador, juízo subjetivo, organizativo, linguagem falada e escrita, planificador, racional e lógico. Ao passo que o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, na verdade está relacionado ao que é sintético, holítico, geométrico ou espacial, juízo subjetivo. Espero ter lhe ajudado e somado em alguma coisa. Meu muito obrigado pela sua atenção. Inscreva-se no nosso canal, não deixe de tocar o sino e bom proveito de tudo que você recebeu através desse vídeo aqui.